Fala galera, hoje nesse vídeo vamos embarcar em uma história de pirata cheia de mistérios, traição, violência e muito tesouro. Henry Avery foi o tema do quarto jogo da franquia Uncharted, porém a história verdadeira vinda de vários relatos reais conta uma história semelhante, porém com algumas diferenças e coisas que não foram contadas no game. Saiba quem realmente foi Henry Avery nesse vídeo e antes de embarcarmos nessa história, senta o dedo no like aí, já se inscreve no canal Ramirez Play e claro, ative o sininho das notificações. Ele não era conhecido apenas como Henry Avery, o futuro pirata era conhecido na época por outros dois nomes bem distintos, como John Avery ou Long Ben, enfim. Henry Avery nasceu entre os anos de 1653 e 1659 na cidade de Plymouth, ou em português podemos chamar de Plymouth, que é a maior cidade do condado de Devon, na Inglaterra. Para quem não sabe, condados são terras dadas para um conde por um rei, para que o conde comande essa terra. Basicamente, o conde é quase um rei, basicamente. Bom, Henry Avery não perdeu tempo, logo cedo ele foi se aventurar aos mares, servindo navios mercantes e também em navios de guerra, quando a Inglaterra entrou em guerra contra a França lá em 1688. Ele também trabalhou em navios que mantinham escravos e tudo isso com certeza formou a personalidade do pirata, do qual iremos falar mais à frente do vídeo. E no início de 1694, Avery foi convidado para assumir um navio corsário, chamado de Charles II, para realizar um serviço do rei da Espanha. A tripulação do navio não gostava muito da forma que o Avery comandava o navio, até que por algum motivo a tripulação conseguiu convencer o Avery a realizar um motim. E foi o que ele fez no dia 7 de maio de 1694. Eles rebatizaram o nome do navio para Fence e começaram a pirataria, atacando e roubando mercadores ingleses e holandeses na costa da África. Avery ainda por cima estava traindo a sua própria terra de onde tinha nascido. Ele ainda foi capaz de divulgar um comunicado declarando que o povo não devia temer, pois ele não iria atacar os navios dos ingleses, somente de estrangeiros. E como vimos, no dia 7 de maio ele não fez isso. A tão famosa Libertalia que é falada no jogo existe mesmo na vida real, mas não com o mesmo nome. O navio de Avery, o Fence, seguiu para Madagascar após todos aqueles acontecimentos rumo à terra sem lei, conhecida como um porto seguro para os piratas, e foi um ótimo lugar para que o Avery ordenasse vários ataques ali no Oceano Índico, perto de Madagascar. Ele reabasteceu o Fence, modificou para deixar o navio mais veloz para navegar e gerou muitos benefícios. Logo em seguida ele conseguiu atacar um navio francês, saqueou e fez a tripulação inimiga de 40 piratas virarem os seus aliados no navio Fence. Com mais poder e mais tripulação, eles seguiram para o norte de Madagascar, onde vários piratas estavam se acumulando com a esperança de saquear a grande e milionária frota de O Grande Mongol da Índia, que eles estavam voltando de uma peregrinação na cidade de Meca, lá na Arábia Saudita. Em julho de 1695, o grande feito estava prestes a acontecer, porém iria ser bem desafiador. O Avery topou com mais 5 navios corsários de piratas com o mesmo objetivo de Fence, que era saquear o navio mais valioso do Oceano Índico, que é o tal do Grande Mongol, que o navio na verdade chamava o Gange In Swai. Sim, é um nome bem complicado, vamos apelidar ele aqui no vídeo de Gange, assim fica mais fácil pra gente entender aqui. O Avery se uniu com Thomas Steele, que comandava outro navio pirata, e a primeira coisa que eles fizeram foram atacar a escolta do navio Gange, que também tinha um nome bem complicadinho, era Fateh Muhammad, uma coisa assim. E eles tiveram sorte, o navio escolta carregava um pouco da fortuna de Gange. Conseguiram na época de 50 a 60 mil libras esterlinas em tesouro, cara, o que valeria hoje uns 434 mil, arredondando para baixo, tá? Mas não era o suficiente, os piratas queriam ainda mais. A partir disso, Fence e a frota de Thomas Steele foram atrás do grande navio Gange, um navio poderoso com 62 canhões e com mais de 400 mosqueteiros, que eram os soldados daquela época. Mas os piratas não desistiram mesmo assim, o prêmio era muito grande para ser ignorado. Os piratas foram espertos e atacaram logo de primeira o mastro principal do navio Gange, e com essa destruição acabou ocasionando a explosão de um dos canhões do navio inimigo, ficando um total caos e confusão no convés do navio. A batalha foi feroz e durou muitas horas, enquanto a tripulação de Avery e Teal embarcavam no Gange, o capitão do navio, o tal do Mogol, correu para baixo para se esconder no meio das mulheres escravizadas. E no final, os tripulantes indianos de Gange acabaram se rendendo à batalha, eles não aguentaram.
Como eu disse no começo do vídeo, essa é a parte onde fica bem exposto a má personalidade de Avery. Ele tinha um grande desejo pela ganância, ele não queria dividir o maior saque da história com os outros piratas. Eles carregaram todos os tesouros nos porões do navio Fence, o navio do Avery, e combinaram com os outros piratas de Thomas Teal para se encontrar em outro local e dividir o tesouro. Mas eu acho que vocês imaginam o que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Eu sei que vocês estão sedentos por saber o valor do tesouro de Genji, mas calma aí, vamos por partes. O que Avery fez foi pegar o Fence e navegar rapidamente para a região do Caribe, mais precisamente na Ilha Nova Providência, localizada na região de Bahamas. Os outros piratas não conseguiram alcançar o Fence porque, como dizemos, o Avery fez uma modificação enorme no navio. Então o navio era muito, muito rápido. Assim que Avery e sua tripulação chegou na Ilha Nova Providência, Avery comprou sua proteção de seus homens, subornando o governador Nicholas Trott. Mas o que Avery não esperava era que a tomada de vários navios indianos, ia acabar gerando muita tensão entre a Inglaterra e a Índia. O que ocasionou foi que foi colocada várias recompensas bem altas pela cabeça de Avery e a tripulação dele. Daí um grande perigo. Com uma recompensa enorme pela cabeça deles, o Nicholas Trott não podia fazer mais nada para protegê-los. E o governador ordenou que eles saíssem o mais rápido possível da ilha, antes que eles fossem capturados. Os homens de Avery acabaram se separando, cada um foi para um lado. Alguns de volta para a Inglaterra, outros foram para a Irlanda, outros para Charleston, e alguns ainda foram para outro local por perto do Caribe mesmo, mas 12 homens da tripulação ainda acabaram sendo capturados. O próprio Avery sumiu no meio de tudo isso, ninguém sabe exatamente qual foi o seu destino. Existem duas teorias. Existe a teoria do capitão Charles Johnson, e autor do livro Uma História Geral dos Roubos e Crimes de Piratas Famosos, publicado em 1724, alguns anos após os acontecimentos, de que Avery voltou com boa parte do seu roubo de volta para a Inglaterra, porém ele foi enganado e perdeu todo o seu dinheiro morrendo pobre entre os anos de 1696 a 1699, provavelmente no condado de Devonshire, na Inglaterra. E esse livro, ele está à venda até hoje, eu vou ver se eu consigo encontrar e vou deixar um link na descrição para vocês. E a segunda teoria, com uma visão mais otimista, relata que Avery se instalou em um reino em Madagascar com vários navios de guerras e um exército de mais de 10.000 homens, e com moedas feitas com seu próprio rosto, que, diga-se de passagem, seria a teoria que aconteceu no jogo Uncharted, porque sabemos que vimos várias moedinhas com o rosto de Avery, Mas certamente a história vinda do Capitão Johnson é a mais aceita e realista. O saque de Henry Avery com seu navio Fence foi o maior de todos os piratas existentes no mundo, superando os ganhos de outros piratas muito conhecidos como o Barba Negra e o Capitão Kidd, que, diga-se de passagem, tem uma história deles que conta no Assassin's Creed 4 Black Flag. O valor roubado no navio indiano Genji foi de centenas de milhares de libras em ouro, prata e joias, o que valeria hoje um pouco mais de 100 milhões de reais, bem mais na verdade. E esse foi o legado deixado por Henry Avery para a história dos piratas. O que você achou dessa história? Comente! E galera, se você curtiu o vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal para receber mais vídeos de curiosidades e gameplays aqui no Ramires Play e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que seus amigos possam conhecer essa grande história do mundo dos piratas. Te espero no próximo vídeo, valeu!